Pessoal, tudo bem? Quanto tempo, né? Deu uma folguinha entre umas lives e outras, mas estou voltando, não parei com o objetivo que eu tenho. Também quero que quem está me seguindo, me acompanhando e o aumento de público que teve, que me diga o que gostaria também de ouvir aqui, ver aqui, para ir de encontro ao objetivo de vocês. Antes de chamar a minha convidada, eu quero também falar um pouquinho para vocês que eu continuo com a imersão de corpos diversos, não divulguei mais data, mas quem quiser fazer pode me procurar, que as aulas continuam online. Também estamos voltando aos pouquinhos, com todos os cuidados pessoalmente. E agora eu comecei, divulguei para domingo uma apresentação artística online que eu vou fazer, onde eu vou pegar a nossa tecnologia e apresentar um trabalho que eu venho desenvolvendo e pesquisando desde que eu voltei de Montevidéu, onde eu utilizo as ferramentas do Danceability e toda a experiência que eu tenho na dança nesses 12 anos e transformei num solo, porque até então eu sempre trabalhei muito com outras parcerias, vou continuar, não estou abandonando, estou pensando em novas, mas também para mostrar um pouco do meu trabalho de forma individual. Quem quiser assistir, tem aqui no Facebook, no Instagram, as informações, o valor, como fazer para acessar, para me procurar. Vai ser domingo às 18 horas pelo Zoom, né? Para a gente também utilizar a favor da gente essas tecnologias e vão acompanhando que agora em novembro também vou fazer mais outras ações, outros vídeos, outros materiais. Dezembro vou fazer mais uma imersão. Pretendo fazer mais um zoom de saberes ou com práticas ou com algum conteúdo, assunto a ser abordado de forma ao vivo, que não é pela plataforma do Facebook e Instagram, que aí também quem quiser tá convidado e só esperar a divulgação, que sempre tem, né? E para não perder tempo, vamos chamar a nossa convidada aqui, porque nós temos muito que conversar, muito, muito assunto. Se à vontade de perguntar para a Kiara, né? Que ela tem muito conhecimento. Eu acho que essa live vai ser curta, vai ser muito pequena para tudo que a gente tem para falar. Tudo bem? Olá! Certo? Quanto tempo, né? Pois Pessoalmente, não é, mais. não mais nos vimos, né? Pois é. Depois de muitos encontros, né, Beta? Muitas Bem, partilhas. os processos, as mudanças, né, que vem acontecendo. E aí, me Uhum. conta um pouquinho como que tem passado nesse período da pandemia, enquanto que, antes de contar um pouco da tua história, longa história. Ai, tá muito maluco isso, né? Da gente ter um tempo de recolhimento maior, né? Mas eu acho que eu tido muito trabalho, por incrível que pareça, e ao mesmo tempo muitas pessoas precisando de cuidado nesse momento. Sim. E pessoas diferentes daquelas que eu cuidava, né, desde o início do ano passado, ou do início do ano, enfim, e estou muito com a minha família, então eu estou assim, trabalho, família, e era isso, isso tudo, né? Criança mais velha, criança mais nova, né? O novinho eu só vejo por fotos, só Cresci, não vi mais eu mais pessoalmente. cresci, já está fazendo um aninho, aquele mais fresquinho, ó, e a minha grande está aqui, ó, dando um oi pra gente. Sim, ela sempre nos acompanhando, né? O Beto também. Só para a gente pegar um pouquinho, rir um pouquinho. Semana passada eu fui lá no espaço do Frei Jaime, e aí me mostrando uma foto, pediram, tu conhece o Beto? Eu disse, não, não conheço o Beto. Não Agora, conhece, agora, conhece o agora Jesus. vamos conhecer, eu conheço Jesus. Agora vamos conversar oficialmente. Se apresenta para nós e eu acho que esse assunto que você
puxou, é um assunto que também nós temos que conversar, da importância do teu trabalho para esse período, né? Como as Uhum, pessoas agora acho que sentiram que é necessário mesmo, uhum, né? com certeza. Então, assim, Beta, primeiro, obrigada pelo convite. É a minha primeira live. Estou acostumada. Enfim, então vamos lá, vou contar um pouquinho de mim, né? Da minha trajetória, desde sempre, assim, bom, eu me criei em São Paulo, nasci em Caxias, me criei em São Paulo, e lá com 17 para 18 anos fui para Curitiba para fazer faculdade de musicoterapia. Na época, era a única possibilidade que eu via de um curso de graduação, me encantei pelo nome da faculdade, não sabia bem o que ia acontecer, mas eu fui, né, pesquisei, enfim, entrei de cabeça e me apaixonei, me formei e trabalho com isso até hoje. Então, isso lá em 98, então me formei em 2002 em musicoterapia, na Faculdade de Artes do Paraná, que hoje é a Unespar. Depois disso, eu fiz uma especialização em psicologia corporal, psicoterapia corporal, porque eu tinha muito essa vivência da dança, eu sempre fui, enfim, fui bailarina durante um bom tempo da minha vida, nada profissional, mas enfim, sempre tive um contato com dança, né? Depois um contato com a capoeira também, que foi bem importante, e com a cultura popular brasileira, que é algo que faz parte, que foi parte por muitos anos da minha vida, e eu acho que me constituiu e fez parte da minha história, né? As cirandas, os cacuriás, os maracatus, lá em Curitiba tudo isso era muito pulsante, muito forte, e eu gostava demais de participar desse movimento, Uhum. me sentia pertencente, né? E a música tem esse poder, e os grupos musicais, e todo esse universo tem esse poder de te desafiar, porque eu me sentia muito desafiada em diversas questões, né? Assim, musicalmente também, e, enfim. E fui me desenvolvendo nisso, e quando vim para cá, aí conheci meu marido lá em Curitiba, que ele também é musicoterapeuta, Beto, e ele ainda, enfim, terminando a faculdade, eu já tinha alguns anos de formada, trabalhei lá em Curitiba com pessoas, sempre muito trabalho com pessoas com deficiência, né, porque era o que era mais forte no trabalho da musicoterapia. Então, eu trabalhei em APAE, e era um trabalho intenso, eram 3 vezes por semana, 3 tardes por semana. Então, eu atendia, assim, 24 horas semanais. Você falar isso hoje é uma realidade que, por exemplo, aqui em Caxias, infelizmente, não acontece. Hoje em dia, né, as APAES aqui não tem nem musicoterapeuta, quanto mais 24 horas por semana. Então, era algo, assim, um aprendizado ímpar que eu tive, né? Com dependentes químicos, com idosos e outras áreas que iam aparecendo, e eu, enquanto recém-formada, ia trabalhando, enfim, mas a área que eu fui mais me desenvolvendo foi a área das pessoas com alguma deficiência, mas principalmente as pessoas com autismo, né? Eu atendo também outras áreas, mas eu posso dizer que as questões do autismo assim, me encantaram desde o início, desde que eu tive o meu primeiro contato lá, com 18 anos, né? E que eu falava, gente, como que faz com essa pessoa? Como que eu ajudo esse cidadão do planeta, né? Era tudo muito, muito novo, enfim, né? E aí, bom, o interessante na minha vida é que os meus estudos, eles foram correndo de acordo com as minhas necessidades. Tipo, a água batia na bunda, aí eu ia buscar. Bate na bunda, vai buscar. E eu acho que eu sigo assim, tá tudo certo. Né? Então, A tua irmã que me diz, não sei como a Kiara consegue, eu disse, ela consegue. Não, eu só sei que é assim, eu só sei que vai, né? E aí, então, a psicologia corporal, ela ia muito de encontro com o que eu acreditava na época, assim, e hoje também tem muitas coisas que eu ainda sigo, né? Dessa questão do inconsciente no corpo, de como é que as memórias vão ficando introjetadas na musculatura e na musculatura e criando essas couraças de caráter, né, que o Reich fala, e como é que isso vai se estabelecendo enquanto
funcionamento global do sujeito, né? Que uma coisa influencia na outra. Sim, faz muito tempo que a gente fala disso, corpo e mente, comportamento, emoção, tá tudo, o pensamento, cognição, tá tudo, um influencia no outro, né? Então, e aí na corporal, o nosso trabalho é muito voltado para trabalhar no corpo, para então poder trazer as questões emocionais e trabalhar as questões emocionais, né? Então, para mim, cabia muito este trabalho com o trabalho da musicoterapia. Tanto que eu tenho um trabalho que a Beta já participou, que é o Meus Sons, Minha Vida. Eu vou falar um pouquinho depois de como que a gente se conheceu. Sim, isso aí. E aí foi caminhando assim, né, enfim, esse trabalho do corpo junto com a música, enfim. E aí depois aqui em Caxias, comecei a trabalhar no CAPS infantil, pensa assim, as crianças verbais que conseguem dizer o que pensam, o que sentem, ou até brigar com seus pais, com seus terapeutas, vão para onde? Para psicologia. Os não verbais vão para onde? Para a musicoterapia, né? Então, aí eu comecei também a receber muitas pessoas com o autismo, né? E com outras questões do universo do não verbal, assim, né? Dificuldades de linguagem e outras, mas foi um momento de muito aprendizado também, e que aí apareceram as deficiências múltiplas. Aí tinha um menino surdo que era autista também, aí tinha um menino Down que era autista também. Tudo, o autismo estava sempre no contexto ali, né? Mas aí dá para dizer assim, o quanto que foi importante eu passar por essas dificuldades, e aí fui indo buscar. Aí fiz a pós em deficiências múltiplas, né, lá na FSG, que tinha na época, e no meio da pós da deficiências múltiplas, eu tive uma aula, assim, que virou a minha cabeça, falei, bicho, eu preciso estudar psicologia, e daí foi para psicologia também. E aí, então, hoje o meu trabalho é um tanto quanto integrado, assim, nessas áreas, né, e eu vou buscando, né, poder ajudar cada sujeito na sua peculiaridade, na sua singularidade, mas podendo, então, oferecer o meu melhor, assim, dentro da música, dentro das questões do corpo, quando eu vejo que isso é mais gritante, né? E a psicologia fazendo essa amarra total, assim, né? Bom, então, foi ótimo esse início. Até para contextualizar um pouquinho como que a gente se conheceu, né? Foi eu, uma louquinha, chegando lá, que diziam que eu não tinha ritmo nenhuma, uma bailarina não tendo ritmo nenhuma. É difícil, né? E aí eu disse pra Kiara, resolve, só que... Mas foi mais ou menos assim, né? Que quando eu cheguei, resolve, que eu quero resolver todos os meus problemas em um dia. E aí começamos a descascar o que estava por trás dessa falta de ritmo, né? E achamos outras questões que vinha até de questão de infância e outras coisas mais pela questão da minha deficiência, pela questão da minha vivência. E aí a gente trabalhou milhões de coisas. E aí a pessoa mais ansiosa do mundo que aceitava os convites e dizia, Kiara, vamos me ensina a dançar também. Até isso a gente fez, né, Beta? Meu Deus do céu. E aí ia para todas as oficinas que a Kiara me convidava, para todas as questões. Montamos uma apresentação de balé também, né? Que deu o que falar aquele período lá, nunca me esqueço. E aí depois meu livro, que meu livro agora acho que vai sair, que já está todo revisado bonitinho. Mas a Kiara também me ajudou bastante nisso, para vocês verem como eu aproveito os profissionais com quem eu me envolvo. E também do quanto nós temos, acho que muita coisa em comum, né? Principalmente o trabalho das pessoas com deficiência, não só por eu ser deficiente, mas todo mundo que faz parte da minha vida. E bem isso que a gente estava falando, que tu falou no início da importância. Hoje eu vejo assim, nesse período da pandemia, os cuidados a gente tem que ter, mas o quanto se todo mundo já está meio louco, todo mundo não sabe o que vai acontecer, se vai voltar.
pensa essas pessoas que precisam um tratamento mais constante e que às vezes não estão conseguindo ter, né? E que às vezes ainda a gente não descobriu como que é a melhor forma de fazer isso de forma online, né? Porque nem sempre a gente consegue prender essas pessoas, principalmente autista, na parte online, né? Então, como que tu tem feito isso? Diminuiu muito o teu trabalho aí? Não? Como que tem sentido teus pacientes? Uma vez, só para bem rapidinho eu chegar, tinha um paciente que vinha depois de mim, que ele quase quebrava a porta da Chiara. Eu achava muito que, né, que a gente dizia, mas ele tinha evoluído muito. Só que eu fico pensando, sem os atendimentos, como que fica essa questão? Porque é uma conversa que eu tenho muito, até com o meu professor de fortalecimento, né? Porque o Thiago também trabalhou na PAI, trabalha, do regresso, né, dessas pessoas também. E de nós também, né? Na verdade, assim, ó, são muitos pontos. Eu acho assim, teve um período ali que todo mundo se recolheu de fato. Eu acho que foi um trio importante. Eu também, sinceramente, não queria atender ninguém. Sim, claro. No começo ali, eu acho que foi bem puxado. E aí eu comecei a fazer, logo em seguida, alguns atendimentos online. Então, eu tive duas experiências bem bonitas online. Assim, uma de uma menina que tem uma paralisia cerebral e que a mãe ficava junto. Então, ótimo. Minha mãe coterapeuta foi excelente, né? Então, que bom quando os pais se dispõem, né? Pega lá uma lata de Nescau para a gente bater, né? Porque aí eu tinha o instrumento, enfim. Mas funcionou bem. E ela tinha momentos em que daqui a pouco saía, desconectava um pouquinho, daqui a pouco retomava. E foi por um tempo. Assim que a família se sentiu segura e viu a necessidade também, por exemplo, a menina que precisava de físio. A físio, ela, enfim, acabou precisando voltar lá para o lugar que ela estava indo. Então, assim, os lugares todos de atendimentos que eu conheço, que eu tenho notícia, todos foram muito cuidadosos, extremamente cuidadosos com relação à higiene, essas coisas todas, para poder retomar. Aqui eu tenho uma parte boa, assim, né, é que vem de um em um, e assim só tem o pai da pessoa esperando na sala de espera. Quando a pessoa sai da sala de espera, tchau, louca do álcool, passa álcool e tudo. E nesse sentido, até antes, né, você sempre teve esses cuidados todos, mas agora mas só aumentou. Agora aumentou. Então, esse caso, e o caso do menino que vinha comigo já há muitos anos, ele já estava muito melhor, um menino autista, que ele segue comigo em musicoterapia online. E eu disse hoje para a mãe dele, ontem, para a mãe dele, eu disse assim, que ele ficou muito mais musical nas nossas sessões online do que as sessões presenciais, porque ele tinha uma certa resistência com alguns instrumentos, com algumas coisas, e na verdade ele via, porque eu tenho brinquedos também, então ele via os brinquedos e ele acabava preferindo os brinquedos. E agora no online é música. E aí eu coloco, então a gente teve uma fase de adaptação que foi bem difícil, ele saía, ele ia para baixo da mesa, aí eu chamava ele, ficava, enfim. E agora a gente está trabalhando composição, tá a coisa mais linda. A gente está compondo música, brincando de parlenda, e ele gosta de ver as coisas escritas, então eu vou escrevendo junto com ele. Então tá lindo o processo dele online, sabe? Então eu espero que ele vai voltar daqui a pouco mais, mas enfim, bacana. Então, assim, e outras pessoas foram vindo nesse esquema, assim, sempre é um por um, eu deixo um tempo entre um e outro, faço higienização, e aí as famílias se sentiram seguras de vir, então quem se sentiu seguro para vir, veio, né? Então, seguiram tendo um cuidado, né? Porque realmente, por muito tempo, e além de regredir um pouco, vamos dizer assim, mas assim, é um período, né? Claro que as crianças que são menores e que estão na janela do desenvolvimento mais importante para desenvolver todas as questões que precisam, é mais complicado. Alguns que estão mais velhos, assim, não faria tanta diferença, bom, mas eu acho que o mais grave é como é que as famílias ficam com essas crianças em casa, com as crianças que são mais comprometidas, que têm comportamentos, né, mais difíceis, enfim.
né? Então, isso foi puxado, eu acredito, por essas famílias, né? Sim, eu tô num grupo ali do pessoal da AMA também, mas para, né, um dia eu fui numa reunião lá, tudo, e aí teve um período, não sei se foi pela questão disso, porque eu também tive meu período de crise, depois eu também consegui me adaptar bem no online, e uma mãe Sim. estava bem estressada, sabe, de como passar aquele período. Eu disse para ela, olha, eu não sou psicóloga, mas se eu puder te ajudar a conversar um pouquinho. E aí foi bom, sabe? Porque a gente conversou um domingo de noite, porque tem esses dois lados, né? Tem a criança ou a pessoa que precisa, por ser autista, e aí eu vejo que E a não seria bom parar, né? Isso porque dá consequências, mas a família também, né? De como conseguir levar nesse período. isso mesmo. E, e aí o pessoal aceitou bem o online, está conseguindo fazer Então, bem ou foram essas duas experiências, e algumas não experiências em teve mais? psicologia. Não, de psicologia sim, eu tive, e foi muito Sim. tranquilo. Eu cheguei a atender pessoas de outros estados, assim, tipo, de outros lugares, que foi uma coisa que não aconteceria se fosse normalmente, né? Enfim, assim, Claro, aqui no escritório e tal. Então, abriu essa possibilidade, eu acho que para muitos psicólogos, esse atendimento online, essa possibilidade de, né? Então, por isso sim. foi bom. Uhum. A minha vizinha, que ela também ela acabou de se formar, ela disse que nunca atendeu tanto isso é também porque ela está no início, né? Mas tanto online que nem nesse período, assim, e de casos de pessoas assim bem angustiadas e tudo é Isso, bem é. importante. Por isso A que eu digo, gente- essa questão da psicologia também, né, da importância, porque aí não é só falando no caso de pessoas com deficiência, de atender Uhum. o ser humano, né? Exatamente. A gente teve, só para, né, fazer um adendo, Sim, assim, a gente contextualizar. está com um projeto do Instituto LUSP, né, que é o Instituto de Luta e Perdas aqui, da Ana Reis, aqui de Caxias, que tá com vários SOS, assim, né, e aí eu estou participando de um deles, que é o SOS Despedida, e nesse a gente fez atendimentos gratuitos, eram 4 atendimentos inicialmente, gratuitos, para pessoas que perderam, a ideia era para pessoas que perderam pessoas por Covid, mas Sim. apareceram pessoas que perderam pessoas das mais diversas, assim, que estavam com Uhum. dificuldade no seu processo de luto, então que puderam receber da equipe lá um acompanhamento, um apoio, e isso foi muito lindo, assim, né? E está acontecendo o projeto ainda, se alguém precisar, né? É só entrar em contato lá Sim. com a Luz, que a gente pode, né, ajudar. É Mas vários vamos falar envolvimentos. do nosso tema? Vai. Não, eu até ia, antes de nós falar da união dos dois temas, eu queria que tu falasse um pouquinho, porque você e a Roberta também, né, fazem um trabalho bem interessante, que eu acho. Não é só em Caxias, né, mas de capacitação e de instruir as pessoas a tentar lidar da melhor forma com esse público, né? Porque algo que eu acho que mais do que a dificuldade da deficiência do autismo é de saber como lidar, né? É isso que está faltando nas pessoas, de saber aprender com isso, né? Sim. Eu acho que, assim, primeiro de tudo é poder aceitar o diferente, né? Seja ele como for, e poder parar de olhar com um julgamento de quem... Você pode até julga assim, pensando, como eu posso ajudar? Né? Esse É, poderia ser um julgamento que a pessoa se coloca, mas geralmente não é. Então, eu e a Beta Seron, né, a gente fez uma capacitação no Ellen Keller, não é no Ellen Keller, gente, viajei agora, no João Brotavieira, que é a nossa escola sim, especial aqui, viajei, Ellen Keller, tá. Bom, quem sabe, Ellen Keller, futuro. Bom, e aí a gente foi trabalhando, assim, as questões de como trabalhar com o comportamento dessas crianças, como é que as figuras, as imagens, o apoio visual como um todo, no ambiente escolar, pode facilitar o convívio das crianças na escola entre eles, com os professores, com os processos de aprendizado, né, nos ambientes da escola, enfim. E então, poder que as profs pudessem entender como é que funciona isso, desse apoio visual, qual que é a base disso, né? Tem base lá no Teach,
também algumas coisas do ABA, e o PEX, né, que são as trocas de figura, enfim, o que disso tudo a gente podia pensar para cada professor poder adaptar para si, para sua turma, e vai desde um lance assim, ó, da organização do espaço. Então eu tenho lá uma pilha de jogos, tudo um em cima do outro, e a criança não tem autonomia para puxar aquele lá de baixo, porque se ele puxar o de baixo, cai tudo. Então, como é que você coloca de uma forma organizado para que essas pessoas tenham autonomia de ir lá escolher? A prof diz, vai lá, escolhe um jogo, vai lá, escolhe um livro, aí tem uma pilha de livro, não consegue nem enxergar o que é o que. Então, esse monte de coisa que acaba ficando e que a gente... E não é por mal, né? E às vezes até, por exemplo, muito estímulo visual no entorno que acaba atrapalhando. Então, tudo isso foi conversado entre muitas outras questões, né? E aí a gente usou também, pudemos ajudar muito nos casos específicos deles lá. O que é bacana nas equipes é isso, que a gente pode trazer o que para aquela equipe é mais importante, né? Sim. É que você participou, agora que eu me lembrei que você participou também desse, né? Eu também estava lá, mas é que eu sei que você faz capacitações para muitos lugares, vocês fazem, né? É só querer que está à disposição, vão para o mundo todo, né? É verdade, isso aí. E a gente trabalhou também por um bom tempo. Esse ano não aconteceu por conta da pandemia, mas a gente trabalhou com o Entre Pais, que é o grupo de pais, né, de pessoas com autismo, que eu tô quase estendendo a grupo de pais de qualquer pessoa, né, enfim, porque os pais sempre precisam de apoio, até eu, às vezes. Todo mundo precisa de apoio. E aí a gente fez, então, esse grupo de pais acontecia lá a cada trimestre, enfim, desde 2017, 2018, e a gente pôde contemplar os pais, então, que eram nossos pais dos nossos pacientes, principalmente, mas algum que não era também sempre era bem-vindo, né? Para poder dar esse suporte e poder trabalhar temas específicos que iam desde, assim, do luto pelo filho, que a gente tem o filho idealizado e o filho real, né? Então, o luto pelo filho real, uma criança que nasce, tá tudo bem, não tem nenhuma deficiência, não tem nada, tá tudo certo. Aí, daqui a pouco, a criança começa a não olhar, não responde o nome, anda na ponta do pé, não compartilha, não tem atenção compartilhada, não aponta, e aí começam a vir os sinais, que são os sinais do autismo precoce, né, que a gente pode identificar com as crianças bem pequenininhas ainda, né, sim, e que, assim, pouca gente conhece, pouca gente não, mentira, porque hoje em dia está muito disseminado isso, quem quiser, a informação está aí para quem quiser, né. Mas, enfim, há pouco tempo atrás não se falava sobre isso, então as crianças eram diagnosticadas muito tarde. Quando eu trabalhava lá no CAPSI, o espaço da cidade que recebia os autistas, recebia a partir de 6 anos. Pensa! Sim. O tempo que se perdeu, né? Lá para os 3 anos de idade. 3 anos hoje já é... Claro, muito. Assim, não é 6, né? 3 não é 6, 6 não é 9, sempre assim. Mas assim, eu fico muito feliz quando chega a criança de 1 ano e meio, 1 ano e 2, 1 ano e 8, porque aí você já começa 2 anos e pouquinho, né? Que é o caso de muitos dos meus pequenos, assim, que eu adoro atender. Porque é ali que você pega. E aí que eu acho que a gente já pode entrar no tema. Pode entrar. Quando vem para mim uma pessoa com diagnóstico de autismo, ou ainda uma pessoa que não tem o diagnóstico de autismo, mas que tem muitas destas características, que está com atraso de linguagem, que está inventando a sua própria língua, blá, 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 eles inventam a língua personalizada, ou que tem, enfim, qualquer um dos sintomas, dos sinais de autismo, que estão ali que vão estar no espectro. E que a gente pode olhar e dizer, tem alguma coisa ali que não está bem. Porque às vezes realmente pode ser que não seja o autismo, né? Mas até que você sabe se é ou não é, intervenha. Porque uma criança pequenininha precisa estar querendo se comunicar, tentando se comunicar,
tentando as primeiras palavrinhas, olhando, isso é natural da criança fazer. Se ela não está, seja por motivo X, Y ou Z, ela precisa de intervenção. Depois, muito legal se a gente puder olhar e dizer, não era autismo. Que bom que não era. Tá tudo bem, né? Agora quanto sim. mais cedo, né, e mais intervir, melhor vai ser para todo mundo, na verdade, né? Exatamente. Só que aí o que acontece? Então, tem famílias que vão atrás e que acabam, enfim, tomando isso como, bom, então o diagnóstico de autismo como um caminho, que eu acho que é o que, para que serve um diagnóstico? Tem que ter um caminho. Né? Se tu não tivesse lá na tua época o teu diagnóstico, iam ter feito o quê? Né? Todas as cirurgias que tu passou, tudo que aconteceu foi porque tinha um diagnóstico, né? Enfim. Sim. E aí, nesse momento, quando eles chegam, então as famílias estão muito mobilizadas, então eu gosto muito e eu acho que é muito necessário nós, profissionais, recebermos e acolhermos essas famílias, né, no momento em que eles estão, porque uns estão anestesiados, outros já entraram no processo de luto, outros já passaram, toca o baile, vamos lá, e aí vai indo, e aí tem outras questões que envolvem, mas enfim, falando da criança especificamente, da pessoa com autismo, mas da criança, que é o que eu mais atendo, a gente recebe um serzinho que é uma pessoa, primeiro de tudo, é uma pessoinha, é uma criança, e dentro daquela criança, eu digo assim, mora um sujeito. E dentro desse sujeito, só que assim, tem os sintomas, tem as coisas familiares, tem tudo aquilo, e aí lá atrás, opa, tem o sujeito. Tem aquela pessoinha que puxa a vida, que por conta das principais características do autismo, que é a dificuldade da interação social e dificuldade na comunicação, ele não está conseguindo vir para a relação. Então, o que é mais desafiador para mim, enquanto musicoterapeuta, é poder captar esse serzinho que está ali atrás dos sintomas do autismo, né? Sim. E é poder trazer essa criança, por momentos que for, para esta relação. E que ela goste de estar em relação. Claro, se a gente for olhar... Gostoso, como é legal quando tu vê um mínimo do resultado que existe, né? Eu ali no João Prataveira, mesmo um menino, não era dos mais severos, mas ele não me dava muita atenção. Quando ele começou a vir me trazer a bola para começar a fazer alguma coisa com ele, eu disse, nossa, acho que conquistei um pouquinho dele. Então, ele querer a interação, né? Então, isso vai acontecendo devagarinho. Eu sempre digo assim, não é mágica, é trabalho, né? Sim. E é um trabalho forte e intenso, porque demanda de nós, musicoterapeutas e terapeutas que trabalham com autismo, sim, uma atenção naquele sujeito, assim, porque virou o olho, fez alguma coisa, pegou o instrumento, você tem que estar ligado, você tem que estar muito presente. Então é um momento de conexão muito grande que nós oferecemos para eles. E aí, enquanto musicoterapeutas, eu com a minha musicalidade. Então eu ofereço a minha musicalidade para ser utilizada por ele, para ser apresentada a ele, para ser moldada junto com ele, para que eu possa conseguir trazer dele o melhor dele naquele momento, né? Então, assim, eu me modulo, eu modulo a música que eu produzo, eu escuto todos os sons, verbalizações, ou palavras, ou toques de instrumentos, enfim, eu escuto tudo isso enquanto música, para que eu possa devolver enquanto música também, e que esta música que se produz no setting, ela seja favorável ao desenvolvimento dele. Né? Sim. Às vezes isso se dá por meio de músicas já conhecidas da criança, que é assim que a gente chama em musicoterapia de identidade sonora musical, né? Mas às vezes não. Às vezes vai ser um improviso do musicoterapeuta para a criança, às vezes esse improviso faz silêncios e convida a criança a tocar junto, às vezes ela não vem, mas às vezes ela vem.
E aí quando ela vem e quando ela te olha, e quando tu faz a pausa e ela te olha, então todos os elementos sonoro-musicais, eles são utilizados para ficar, para trazer isso, né? Para poder trazer essa pessoa que está aí com todas essas questões, né? De dificuldades e principalmente nesse cerne da dificuldade que é a interação social. Claro. E aceitar que talvez esses não vir é o normal da realidade da pessoa, né? O Alito mesmo, da metodologia que eu fiz lá em uma atividade, dizia: se a pessoa está aqui, mas não te deu atenção, não se estresse, né? Porque às vezes a gente quer uma resposta imediata, né? E que essa resposta imediata vai vir no tempo da pessoa, ou esse silêncio também é uma resposta, né? Exatamente, porque o comportamento musical, a gente pode enxergar ele quando a pessoa bate o pé no pulso, quando ela movimenta o corpo, quando ela toca um instrumento, só que existe um cantar interno, existe uma percepção auditiva, assim, uma atenção, que às vezes ela está em silêncio, mas ela está ligada em alguma coisa ali que está acontecendo. E daqui a pouco ela demonstra esse comportamento para ir para onde que está a atenção dela. Enfim, então são muitos detalhes, assim, mas... E pensando assim também, né? Conforme vai melhorando o desenvolvimento das habilidades musicais e não musicais desse sujeito, conforme vai se desenvolvendo a relação terapêutica, vai aumentando a complexidade do fazer musical, né? Sim. Então, esse filme musical vai ficando mais potente. Isso o nosso Sampaio, né, dizia, um autor nosso da musicoterapia, Renato Sampaio, já dizia, né? E essa relação vai ficando mais complexa e vai possibilitando mais. E aí a própria pessoa, a própria criança vai te convidando a fazer outras coisas em música. O que aconteceu com esse meu menino que eu te contei do online é isso hoje. Hoje ele pode escolher as músicas dele, ele diz, não, essa não, ele já faz assim. Não gosto. Eu não quero, não. Vamos naquela outra, tá bom. Aí eu pude, nessa pandemia, mostrar para ele musicais que eu nunca pensaria, né? Então eu usei a tecnologia a meu favor. Aí eu botava lá o clipe de uma música com letra, diminuía o som e eu tocava no violão no tempo em que ele estava acontecendo ali. Então foram acontecendo coisas. Aí depois ele pedia a letra, eu tinha que botar a letra da música. Aí eu vou escrevendo a letra. E agora a gente chegar numa composição, é o que eu te digo. Se eu te disser que eu recebi esse menino com 2 anos e pouquinho, que andava pela sala, pisava em cima dos instrumentos, não tinha noção do que estava na frente dele, não olhava, não fazia nada, e olhar hoje, fala viva, que massa, entendeu? E todos os casos são assim, Chiara? Não, nem todos os casos são assim, mas muitos casos vêm, né, a criança vem, ela vai interagir bastante, né, ela vai poder construir esse elo, porque depois isso vai sendo construído em casa, quando os pais aprendem a cantar com seus filhos. Porque tem que dar continuidade em casa, né? O pessoal que tá aqui tá falando, alguns estão falando um pouco, mas a minha mãe, ela colocou aqui, ó, como seria bom que muitos pais escutassem isso. Eu disse sim. Muito importante essa. Sim, com certeza, né? E assim, mas cada pai no seu tempo, assim, também, né? Porque tem que pensar que, às vezes, muitas coisas, a notícia do autismo vem como uma enxurrada, como um tsunami, na verdade, né? Sim. E a gente, e mesmo assim, eles precisam estar, né? Tipo assim, sim, fortes, felizes, interagindo, entendeu? Se fazendo presente, porque você precisa se expressar bastante com uma criança com autismo, você precisa maximizar a movimentação do teu rosto, muitas vezes, porque eles têm dificuldade de fazer essa decodificação dos sinais do rosto, né, de se colocar no lugar do outro e de um monte de outras coisas, né, de imitar. Então, tudo é exagerado, né, a gente tem que elogiar o tempo todo, enfim. Então, demanda bastante energia. E aí você tá
sofrendo e ao mesmo tempo precisa de bastante energia. Então é uma equação que só a mãe e pai que passa por isso sabe como é que Sabe? faz, É. né, Bem isso, dona mas Juliana? uma das questões que eu sempre comento, assim, que fácil não é, realmente, para ninguém. Mas, e é complicada essa equação, mas que a gente deveria passar o luto e depois dar continuidade, né? Porque se ficar acomodado, aí que a coisa não vai acontecer. Com certeza, com certeza. E esperar só dos terapeutas não dá. Hoje em Não, dia é muito importante assim a gente pensar que as intervenções que são pensadas, elas são intervenções intensivas para essas crianças, sim, né? O ABA, o Denver, que são algumas das terapias indicadas para crianças com autismo, por exemplo, né, elas precisam, assim, de ter um tempo maior, e eu sempre digo assim, esse tempo precisa ser com alguém, claro que se sim, for com um terapeuta, ou que se for com um atendente terapêutico, alguém que tenha capacitação melhor, mas se não, assim, vamos fazer supervisão, esses pais, e vamos atrás de poder oferecer de alguma forma essa estimulação para as crianças, porque se a não, gente pensar para qualquer criança pequena, a gente já faz isso. O tempo todo a gente está ensinando. Eu estou vendo de novo agora com o meu pequeno. A uhum, gente estava ensinando ele a descer de costas do sofá para ele não cair, porque às vezes ele está sentado no sofá e ele cai de cabeça. Não, filho. E aí dá-lhe, aí ensina uma perna, outra perna, não sei o que. Daí depois de umas ele foi e conseguiu. E dá-lhe sim, palma. Ou na hora que ele quer começar a comer sozinho, e quando ele coloca a colher na boca, Cadu, que lindo. Então, assim, a gente está sempre ensinando, o tempo todo ensinando. Só que para as crianças com autismo, às vezes demora mais, você precisa de é, um incentivo maior, precisa de mais repetições, mas assim, não exime os pais de estarem nesse papel de pais, claro, de estarem sempre, né, junto ali, participando, e pais lê esse pai e mãe, né? E aí, quando um tá cansado, troca o turno com o outro, uhum, um vai lavar uma louça, o outro vai ficar com a criança, o outro vai respirar, vai para um banho, troca, devolve, e vai fazendo um trabalha um pouco, agora na pandemia, né? Um é, trabalha um pouco, enquanto o outro fica com o filho, depois troca, porque tendo essa circulação assim, não fica tão pesado para uma pessoa sim. ficar, né? E E outra questão que eu digo bastante também, que eu, em alguns casos que eu vi, não é porque a pessoa tem o autismo ou qualquer deficiência que seja, que não tem que dar os limites, né? As regras para essas. Porque a gente consegue ver nitidamente de quem tem as regras e quem não tem, né? E como reage em relação a isso, porque é bem complicado. Eu sei que é complicado, né? Às vezes a gente não está na situação. Mas se tu não colocar os limites e as regras quando a criança está na idade de receber isso depois, é muito pior, né? É. É. Hoje eu tive um menino aqui que eu estava tocando lá os tubos e ele queria arrancar o tubo da minha mão. Eu olhei para ele e disse: Não, Uhum. pensa num grito, pensa num grito Uhum. forte. Eu pensei assim: Bom, tudo bem, mas não pode tirar desse jeito. Fala, Kiara, por favor, me empresta o roxo, porque ele já é verbal, né? Sim, E aí ele falou: Por favor, me empresta o roxo, tá? Então eu te empresto o roxo. Então, aí na terceira vez que ele gritou, aí ele pediu, aí ele, em vez de gritar, ele pediu: Por sim, favor, o verde, por favor, o outro. Sim, aí sim eu te entrego, né? Mas esse aqui, e ainda assim eu dizer, não, esse aqui eu tô tocando agora, né? Porque sim, assim, tem que ter essa noção do outro, não é tudo à vontade, não é do jeito que. E às vezes os pais têm muito medo de dar limite, ao meu ver, pela minha experiência aqui no consultório, principalmente por não querer escutar gritos e outras, e ver a reação de outras pessoas, por exemplo, na rua, num lugar sim. público, né? Ai, o que que vão pensar? Ou daqui a pouco, ai, meu filho está tendo comportamentos estranhos aqui, aí eu vou fingir que nada aconteceu, fingir que eu não vi, né? Pego a criança, enfia no carro e vai embora. O que que a criança aprende com isso, É, né? é isso.
Mas a Depois, gente se coloca no lugar dos pais e entende, mas ao mesmo tempo, assim, quanto mais os pais aceitam, quanto mais a gente aceita, e eu, enquanto terapeuta, também aceito que eu preciso dar limite, e que a mãe vai escutar um grito ali da sala de espera, e depois, quando eu sair, eu vou contar para ela o que aconteceu. Tipo assim, tá sim, tudo bem, né? Vai ter momentos, claro. não, para a criança não gritar, eu não vou dar limite, não dá. Lembrou de uma coisa muito importante, Petra. Com certeza. Outra questão que eu também via muito na escola, falando dos excessos de atividades, porque tem a questão de que tem que ter o estímulo, mas de lotar a criança de atividades e esquecer o papel de ser pai e mãe. O que que tu tem para dizer sobre isso? O que que tu pensa sobre isso? Já que a gente bateu um pouquinho nessa tecla. E como ter o equilíbrio disso no teu pensamento? Tá, eu acho que assim, tem que olhar para essa agenda dessa criança e ver que ele tenha alguns tempos livres, sim. Mas você precisa pensar que o tempo livre de uma criança com autismo, tipo assim, uma criança típica, ela, no tempo livre dela, ela está se desenvolvendo, ela está, sei lá, inventando uma história entre os bonecos, ela está pintando alguma coisa, no tempo livre. Ela está fazendo uma atividade prazerosa. Quando ela está pintando, ela está trabalhando motricidade fina, ela está trabalhando o limite da borda, entendeu? E a gente não sabe nada, né? Agora, uma criança com autismo, né, que fica correndo de cá para lá o dia inteiro, no tempo livre dela, Uhum. que tempo livre que ela precisa? Então, assim, calma lá, né? Eu acho que Sim. tem, realmente tem um limite, tem dentre as atividades dela, algumas que vão ser mais prazerosas, outras que vão ser um pouquinho mais puxadas, enfim, Ah, necessárias, né? Precisa dar uma dosada nisso, e até o tempo de sair no parquinho, ficar sentado junto com a mãe, fazendo alguma coisa, né? Não sei, enfim. E entra naquela história também, estar com os pais, mas você acaba desenvolvendo alguma coisa. Eu lá com a minha filha peço, Isa, vamos arrumar a mesa junto com a mãe. Eu estou ajudando ela a se desenvolver. Mas, na verdade, eu estou claro. ficando com ela, na verdade, a gente está num tempo livre, não sei. Enfim, eu acho que tem que ter sempre um meio termo, sim, É, mas pensar que, assim, essas crianças, elas, enquanto elas não estão recebendo nenhum estímulo, e aí, lê-se, não está fazendo nada ou jogou na frente da tela, é. né? Que aí fica lá na televisão, fica lá, né? Acaba sendo pior, assim, por quanto tempo, claro, né? E Uhum. hoje a gente tem estudos que falam que pessoas que ficam muito tempo em frente, né, à televisão, ao computador e as outras, né, telas, assim, acabam tendo, inclusive, uma diminuição do tamanho do córtex, né? Eu estava vendo uma pesquisa esses dias atrás, é gritante, Sim, mas é o que acontece. Então, assim, então você deixa livre para quê? Para a criança ficar lá, né? Então, eu acho que é muito relativo, né? Agora, também, você vai atolar de tanta atividade que você não vai ter um tempinho para você ficar sem fazer nada com seu filho, um minutinho, brincar de qualquer coisa, né? Porque também para esses pais é difícil. Você vai brincar do quê? A criança não me olha, criança super é, grave, criança tem um atraso intelectual importantíssimo. A criança, sei lá, tá lá só, entendeu? Na sua estereotipia, ou o que, que pode acontecer? Oi. uhum, Então, assim, não tem como, né? Você precisa ter precisa dosar, assim, e entender cada caso. Eu com acho que é isso. certeza. Não, tá ótimo. Eu não sei se tu quer colocar mais alguma coisa. Tem ainda um tempinho, mas como eu não gosto de cortar a pessoa pelo meio e, eu pôr aquela correria de final de Instagram, se tu Aham. quiser colocar mais algum assunto, alguma coisa que tu queira abordar, se quiser colocar teu como te achar, como te contratar e tudo mais. Na Porque verdade, assim, esse e outros assuntos que a gente teria para conversar dá muito ainda, né? E aí falta, não dá nessa uma hora só para conversar tudo. É só para ter uma noção
E que quem Só queira mais, procure, né? Também. sim, sim. Então, na verdade, pode me achar aqui no Insta, né? Chiara Herrera, se não me engano. É ali, ó, Chiara Herrera, meu Insta. Não, se não me engano. Isso. E tem o site da Consonar, consonarmusicoterapia.com.br também, que vocês podem visitar e dar uma olhada, né, no serviço que a gente tem aqui, no trabalho que a gente faz. Tem esse grupo do Entre Pais que está para acontecer. Eu fiquei com muita vontade de fazer ele online, mas não fiz ainda. Tem algumas coisas online né, enfim, por causa do bebê pequeno eu acabei não fazendo, mas Sim, quem sabe agora em diante a gente começa a pensar nisso, né? O próprio trabalho do Meus Sons Minha Vida, fiquei com muita vontade de fazer online. Esses dias eu fiz um trabalho com uma equipe de professores, fonos, psicólogos, enfim, uma equipe que trabalha com educação em Campo Bom, se não me engano, queridos, assim, e eu pensei que não fosse possível fazer online algumas coisas e super foi. Então, sim, é um momento de poder começar a pensar nisso também, né? Que a gente é muito acostumado a isso do olho no olho, do contato, do toque, né, de estar próximo. Então parece às vezes que não é possível, mas é possível diferente, né? É possível sim. diferente. Como a gente está agora tendo que viver tudo diferente, né? Mas, Beto, eu acho que é isso, assim, se alguém tem alguma dúvida, se ficou alguma questão, se não, é isso aí. Eu fico muito agradecida. Obrigada. É como o meu trabalho também, eu resisti bastante para um online, mas deu tão certo que eu disse que agora mesmo voltando não vou mais poder abandonar o online, porque consegui aluno de lugares que eu não imaginava conseguir, né? Então isso Hum, foi bom também. Eu quero agradecer que tu aceitou, tua presença, o conteúdo que tu passou aqui foi maravilhoso. Sei que tem família, toda loucura, né, de qualquer pessoa, criança pequena. Obrigada mais uma vez pela parceria e até a próxima, porque eu não esqueci de todas as coisas que eu deixei pendente contigo e com o Beto, e agora nessa pandemia me voltou a vontade de pôr em prática. Agora só vamos organizar os isso aí. detalhezinhos para conseguir Isso pôr aí. tudo em prática. Tá bom. Então, tá Muito bom, Beto. Obrigada. obrigada Obrigada e por até a todo próxima. mundo aqui. Até Até mais. Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau. Beto, você vai salvar? Sim, por isso que eu estou Foi muito terminando um pouquinho obrigada. antes para não perder, para deixar tudo registrado e depois vou divulgar nas outras mídias também, nas outras plataformas. Obrigada. Beleza, um beijo. Tchau. Tchau.